pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 38, Sistema S3, Envio ou Despacho de Método. Para vocês que estão nos assistindo pela primeira vez, convido vocês a irem até a página bendavid.github.io e todo esse material estará disponível em cursos especificamente no curso R, e em curso R no nosso módulo intermediário. Aqui você terá acesso a todos os materiais e as informações gerais, e mais especificamente aqui no sumário, se você vier em material, você tem a página do curso, do qual é destinado com todo o material escrito, bem como videoaulas, os scripts, os slides de apresentação, todo o material estará disponível aqui. Então, nessa aula de hoje, nós já estamos praticamente finalizando a ideia do sistema S3, o paradigma da programação orientada a objetos aqui no R. E nós falamos agora do envio ou despacho de método. Em alguns momentos eu posso falar envio de método ou despacho de método, também no nosso texto e no material escrito, não é? Então, isso é sinônimo para o que a gente está desenvolvendo, né? Como ideia. Então, o que seria o envio ou despacho de método, voltando a essa imagem que já está vindo com a gente aí nas aulas anteriores? O envio ou despacho de método nada mais é do que, uma vez que nós entramos com um argumento em que esse argumento ele tem um objeto, ele é um objeto e tem um atributo class e entra no primeiro argumento da função genérica, o que é o despacho? O despacho nada mais é do que a chamada useMethod procurar pelo método específico dada a classe que ele reconhece nesse primeiro argumento da função genérica. Uma vez que ele encontra um método, ele despacha, ou seja, ele executa, repassa a execução, né, para um método específico que nada mais é do que uma função, né? Uma vez que isso acontece, é executado esse método. Ao ser despachado para o método entra em ação, realiza as execuções que tem de executar. Uma vez finalizado, fechado a execução desse método, automaticamente o useMethod volta para ele e ele fecha o ambiente de execução da função genérica e retorna o resultado específico dessa função genérica baseada no método pela classe desse objeto no primeiro argumento. Então, a ideia básica do envio de método é isso. Qual é a ideia básica do useMethod? Bem, nós já falamos anteriormente que o método nada mais é do que a composição do nome da função genérica mais o nome de uma classe separada por pontos. Aprendemos também que, além das classes que existem no atributo class do objeto, nós temos uma pseudoclasse que é chamada default e que, se nenhum dos métodos forem encontrados, o useMethod despachará nessa classe padrão. Bem, então, dito isso, o que é que acontece? Claro que não estou dizendo que especificamente exista isso no useMethod, estou querendo passar a ideia básica. O que é que o useMethod faz? Uma vez que ele recebe o objeto, no primeiro argumento, né, da função genérica, na realidade, né, quando a função genérica recebe o objeto no primeiro argumento e verifica a classe, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: há como se fosse uma criação, uma instrução do tipo PEST, isso é uma ideia, tá, gente? Em que ele vai criar potenciais
nomes de métodos possíveis que possam existir, dado o objeto que entrou no primeiro argumento da função genérica. Então, aqui nesse caso, o que é que ele faz? A função PEST, ele combina, né, nomes, aqui específico, nesse caso vai vir genérico ponto, e aí ele vai pegar tudo que tiver no atributo class e vai criar potenciais nomes, generic.integer, generic.default. Aqui nesse caso, ele só tinha um integer. Nessa situação, o integer aqui está entrando como uma classe implícita nessa situação que foi captado por essa função class. Então, nesse caso, o que acontece tem dois potenciais métodos que podem existir para que ocorra o despacho da chamada useMethod para esses métodos. O que é que o useMethod faz? Ele vai procurar por esses dois potenciais nomes de métodos, ou na realidade, métodos. Que por trás, isso aqui, como nós já falamos, também é uma função, né? Então, na realidade, ela está procurando a chamada useMethod por esses dois nomes. Primeiro, ela vai para o generic.integer, verifica se existe. Não existe, vai para o default. Se não houver o default, o resultado vai ser um retorno de uma mensagem de erro. Nessa situação, isso ocorrerá na situação em que exista um atributo class no primeiro argumento do objeto de entrada, na realidade, no objeto de entrada no primeiro argumento da função genérica. Se não houver o atributo class, não vai haver esse retorno de erro, tá? Porque automaticamente o despacho ocorrerá na função primitiva. Isso nós falamos lá em funções genéricas primitivas, tá? Ou funções primitivas genéricas. Então, a ideia básica é essa do useMethod como despacho para o método. Ou seja, procurar o método específico e esse método entrar em ação. Ok, vamos verificar aqui a situação de despacho. Aqui eu estou, por exemplo, com um objeto do tipo DataFrame e vou usar a função genérica print. Então, a função genérica print, nesse caso, a função genérica print é uma função primitiva. Então, internamente a ela não há a chamada useMethod. Haverá uma outra situação, mas com a mesma ideia. Porque, como nós falamos também, essas funções primitivas, elas foram escritas na linguagem C. Então, o procedimento em termos de código é um pouco diferente, mas a ideia é a mesma no sentido do despacho. Então, o que é que ocorre aqui usando como suporte a função S3 despacho do pacote Sloop? Para quem não tem, sugerimos fazer a instalação. E aí, para quem está assistindo a primeira vez e acompanhando agora, vai lá para o módulo básico ver como é que se faz a instalação de um pacote. Nessa situação, o que é que ocorre internamente? Como é que ocorre o despacho na função print? Foi verificado aqui que existe dois potenciais nomes, no caso print.data.frame e o outro print.default. Observamos aqui umas simbologias que nós vamos apresentar no próximo slide. O que é que significa? Quando nós temos aqui essa setinha com a igualdade, nós estamos dizendo, quer dizer, a função aqui está dizendo que o despacho ocorre nesse método. Apesar de existir também um método chamado printDefault, porque isso é simbolizado pela letrinha, pelo símbolo asterisco, mas que não houve delegação, vamos dizer, não delegou, não houve sequência, não houve herdabilidade para esse método. Nós vamos ver aqui essa ideia mais à frente. Então, o que é que aconteceu? O despacho ocorre nesse método aqui. Uma vez que eu uso a função print,
no primeiro argumento é um objeto do tipo DataFrame, o despacho desse genérico ocorre no print.DataFrame. Vamos para o próximo slide, para entendermos um pouco mais. O resultado que sai no S3.dispatch, ele solta 3 tipos de simbologias. Essa setinha com a igualdade, o asterisco e a setinha apenas com o menos, né? Vamos dizer que não tem dupla, vamos dizer assim que não tem a dupla, não a dupla seta, né? Mas essa dupla linha, vamos pensar assim. O que é que ocorre? Ocorre o seguinte, a dupla linha, a seta com a dupla linha, ela indica que o genérico despacha nesse método. O do asterisco nós já vimos, que significa dizer que existe o método. Aqueles potenciais nomes não necessariamente significa dizer, como nós falamos inicialmente, que existam. Aí o que é que acontece? Acontece que quando tem o asterisco, significa que de fato o S3 despacho verificou que existe esse método, mas a função genérica não despachou nesse método. E no caso, a seta com uma única linha significa dizer que é o método herdado. Isto é, haverá um despacho, mas lá nesse método específico tem uma continuação numa chamada do tipo next method, em que esse next method procurará pelo método seguinte. Isso, de um modo prático, significa um mecanismo de herança. Na realidade, o que acontecerá em termos práticos é que a gente sabe que o atributo class ele é um vetor e não necessariamente de comprimento 1, ele pode ter mais de um comprimento. Então, nesse caso, se houver mais de um elemento nesse atributo class no vetor, por exemplo, classe 1 e classe 2, nessa situação, se ocorre, significa dizer que primeiro o método, o genérico, procurará como despacho no primeiro elemento desse vetor do atributo class, no caso classe 1, vamos pensar assim, e se nesse método para a classe 1 tiver a chamada next method, significa que ela passará também a execução do segundo método, que é da classe 2. Em termos gerais, o que é que vai acontecer? Ela está herdando também as características dessa outra classe para ela. A ideia básica é isso. Então, aqui vamos ter um exemplo mais concreto. Então, vamos lá. Aqui eu criei uma função genérica, quem sou eu, certo? E criei 2 métodos. Um método simplesmente nós vamos ter aqui nesse primeiro argumento um objeto em que nós queremos capturar um tipo de número e esse número nós vamos dizer que é um número natural. Então, essa classe 1, né, vamos pensar assim, que é a classe número natural, tem esse método, tá? E nós temos também um outro método, que é o método numérico. Esse método numérico, no caso, a classe é numérico, né? E o método, então, é quem sou, ponto numérico. O que é que acontece? Nós estamos pensando assim. Existe, isso aqui é uma ideia do que a gente chama de subclasse e superclasse. A superclasse é como se fosse uma classe mais abrangente, né? Maior, e nós temos subclasses dentro dessa superclasse, ou seja, grupos mais restritos com características mais específicas. Então, pensem aqui comigo que esse método numérico aqui, a gente poderia dizer, dado a entrada desse objeto, ó, esse objeto aqui, então, ele é x, tá? E aqui eu tenho uma imposição à classe desse objeto. Eu coloquei uma classe com vetor de comprimento 3, certo? Isto é, número complexo, número natural e numérico. Nessa situação, eu estou dizendo como a ideia que nós vamos ter de subclasse, grupos mais restritos,
de um grupo mais abrangente, isto é, uma classe mais restrita de uma classe mais abrangente, ela estará sempre para a esquerda. Então, nós vamos dizer que número natural é uma subclasse de numérico, porque numérico como está mais para a direita, a gente diz que é uma superclasse, é um grupo mais abrangente. Aqui nesse caso eu tenho no numérico, eu digo, numérico é uma classe de elementos que representam números. Mas, dentre esses números, eu tenho uma subclasse que representa os números naturais, tá? E aqui eu tenho uma outra que não sei se não se encaixa especificamente dentro dessa situação aqui de restrição, que uma coisa que nós temos que perceber nessa situação, e aí nós vamos ter isso na próxima aula no sentido de mecanismo de herança, o R não faz imposição nenhuma sobre essa hierarquização. De outro modo, o que a gente fala é que, em contextos gerais, não há imposição nenhuma de dizer que o número natural deva ser um subgrupo de número de classe numérica. No R não há essa imposição. Então, essa flexibilização ela pode tornar situações complicadas, e aí o programador, o que a gente faz como ressalva, e também recebendo sugestões do próprio Hadley Wickham, lá do livro Advanced R, é que é interessante você, como programador, pensar nesse sentido, que se você cria subclasses de uma determinada classe, é interessante você pensar nesse contexto de subgrupo, né? De que você tem um grupo mais abrangente, que essa subclasse é um grupo mais restrito. Esse grupo mais restrito, ele por consequência, ele tem mais características, ele tem mais informações, que são os atributos, tá? Mas nós não vamos entrar aqui específico nesse mérito, e a gente faz um detalhamento no material escrito. A ideia do vídeo é passar a base apenas dessas ideias. Agora, especificações e detalhes, sugerimos ler o material escrito para vocês perceberem mais detalhes. Então, o que é que nós temos, o que é que nós queremos falar aqui em termos de despacho? O que é que ocorre? 3 potenciais métodos serão visualizados por useMethod. Quais foram os 3 potenciais? Ele vai olhar para esse e, na realidade, terá mais um, que é a pseudoclasse default. Então, o que é que ele fez? Ele cria os 3 potenciais métodos mais default e vai verificar quais os que existem. E aí, o que acontece nessa simbologia? Vejam só. O despacho, na realidade, ele procurou primeiro o useMethod pelo método quem sou eu, número complexo, verificou que não existia. Por isso que não tem simbologia nenhuma aqui pelo S3 despache. Então, ele passa para o próximo, número natural. E aí ele pergunta, existe esse método quem sou eu, número natural? Existe. Se existe, ele já vai despachar nesse método. Despachando nesse método, perceba que aqui nós temos uma chamada nextMethod. NextMethod vai dizer o seguinte: verifique o genérico, quem sou eu, e passe, delegue para o próximo método. É isso que a chamada nextMethod irá fazer. Ele vai agora passar a execução para o próximo método. No caso do próximo método, o que nós temos aqui é simplesmente uma ideia, então o que a gente só está chamando aqui dentro são mensagens. E aí o que é que vai acontecer? Vamos ver se eu consigo mostrar esse resultado. Não mostrou. Se vocês executarem com com as linhas de comando que a gente vai deixar nos scripts, quem sou eu? O que você vai perceber é que o resultado sairá: eu sou um número natural e eu sou um numérico. Por quê? Porque tanto ele despachou
em quem sou eu número natural e também irá realizar a execução para quem sou eu numérico. Isso tudo é importante que quando você cria esses métodos, você tem que ter os mesmos argumentos para essas funções, porque senão haverá conflitos, a menos que você coloque objetos específicos em Next Method para que ele consiga delegar e passar esses argumentos para o próximo método. Diferentemente, a gente vai deixar isso para a próxima aula, que nós vamos falar justamente do mecanismo de herança. Você consegue alterar os valores iniciais dados aos argumentos. Não há aquela proteção como ocorre em Use Method. Nessa situação, então, portanto, nós delegamos, na realidade, o quem sou eu número natural pelo Next Method, delegou também para o próximo método a execução. E aí, isso aqui a gente fala que o número, a classe número natural, ela herda também as características da classe numérica, porque houve essa chamada Next Method. Tranquilo? Beleza, agora nós temos as situações das funções primitivas genéricas. As funções primitivas genéricas, nesse caso, elas não têm classes, na realidade não têm atributo class para essas classes, vamos dizer assim. Então, o que é a função primitiva? No caso, nós estamos usando o exemplo do cbind. Eu estou usando o objeto. Simplesmente esse objeto é um vetor de comprimento 10, tá? Entrando no primeiro argumento. Ele não tem atributo nenhum, tá? Ele vai sair aqui como numeric, se você for olhar pela função mode, né? Ou ele vai sair ou como integer double, se você for olhar no type of. Tranquilo? Então ele não tem atributo class. Essa função aqui, cbind, ela é uma função primitiva e ela é genérica. Então, nesse caso, como não existe, o que é que ela vai fazer aqui? O que é que o S3 Dispatch ele faz? Como nós falamos nas aulas anteriores sobre classes e classes implícitas, as classes implícitas, ela tem lá a composição de 3 nomes que nós mencionamos, e ela faz o use, não o use method, mas a mesma condição de despacho que ocorre para essas funções primitivas, ela vai criar os potenciais nomes de métodos específicos, aqui nesse caso como ocorre pelo S3 Dispatch, mas que na realidade, como não tem classe nenhuma associada a ela, o que ela vai fazer é despachar na sua própria função primitiva que foi escrita em linguagem C, que é o que ocorre. Então, quando ocorre esse nome aqui nos métodos internal, significa que o despacho ocorreu na própria função primitiva e lá ela se encarrega com a chamada ou com a instrução switch, o que é que vai fazer dado essa tipagem que tem nesses objetos. E aí, ela que se encarrega, tá? Então, o que ocorre é isso nos objetos do tipo base para as funções primitivas. Uma outra situação que ocorre é no caso das genéricas de grupo. As genéricas de grupo, como nós falamos, nós temos 4 grupos específicos, em que esses grupos, por incrível que pareça, os nomes desses grupos não são objetos, nós já falamos isso na aula anterior, mas ele é importante para a criação do método, porque por mais que esse objeto, os nomes desses grupos não existam, a gente pode usar esses nomes para a criação de métodos. Esses grupos, na realidade, por exemplo, aqui nós temos o grupo match, em que o grupo match são funções primitivas que existem nesse grupo para operações matemáticas, por exemplo. E aqui eu estou usando uma das funções desse grupo, o sqrt. Essas funções são funções genéricas.
só que elas são funções também primitivas, elas foram escritas na linguagem C. Mas aí o que é que acontece com o despacho? Ocorre o seguinte: nós temos funções genéricas específicas para esse grupo, mas também nós poderíamos criar um método para todo esse grupo. Isso significa dizer que nós poderíamos criar um método tal que todas essas funções para uma determinada classe ela despacharia nesse padrão. Uma dessas situações que ocorrem, por exemplo, é o mat.factor. O que é que acontece aqui? Perceba que quando a gente busca o que é que tem dentro desse método, a gente vê simplesmente um stop. Essa função getTest f nada mais é do que a instrução para a linguagem C do printf, em que aqui a gente solta um resultado, né? uma chamada, uma frase no console e relaciona essa instrução aqui específica de um tipo string, então baseado nesse objeto aqui. Esse objeto aqui, .generic, ele ocorre, nós já falamos isso na aula anterior, ou se eu não tiver falado, vai até o material escrito específico para as funções genéricas, em que esse .generic ele cria, quer dizer, ele é criado automaticamente quando nós usamos a chamada no ambiente de execução da função genérica. Esse objeto mais outros 3, eles são criados para nós termos o controle, ou na realidade a função genérica ter o controle dos nomes das funções, como o da função genérica, o nome da classe, o nome do método e o nome do grupo, nessas situações aqui de genéricas de grupo. Então, o que é que o S3 Dispatch ele fez? Eu não concluí o raciocínio antes de voltar, né? Aqui, nessa situação, o que é que acontece? Eu usando o mat.factor, então isso aqui é um método, portanto, eu não tenho para as demais situações sqrt.factor, bem como as outras funções que existam nesse grupo, porque o único controle que a gente tem aqui é que se a entrada que nós dermos aqui não for específico para um tipo de objeto do tipo fator, ele vai soltar esse resultado dando uma parada, dizendo, você não pode utilizar esse tipo de objeto com essa tipagem. Então, simplesmente como a entrada aqui é uma entrada numérica para cálculo, todo objeto do tipo fator ele vai travar. Por quê? Porque a gente sabe que o objeto fator ele não é um objeto numérico. Então, eu não preciso fazer cálculos de objetos, por exemplo, de vetores do tipo fator, desse tipo de objeto, realizar cálculos específicos, porque a característica dos elementos desse fator não é numérico. Então, ele automaticamente, quando reconhece que o objeto tem essa classe, ele vai retornar esse resultado. E aí eu não preciso detalhar o mecanismo que vai ocorrer em cada função. Para isso, o que a gente recomenda nessas situações, quando ocorrem, é usar a função switch, para você delegar para cada situação o que é que você quer como saída para os métodos específicos dos genéricos. Então, nessa situação, o método é match, mas cada função que existe dentro desse grupo é uma função genérica. Então, o sqrt é uma função genérica. Nessa situação, eu criei aqui o factor e o que é que vai acontecer? Eu estou usando isso aqui e estou pedindo a raiz. Aí, olha o que é que acontece. Ele primeiro potencialmente vai procurar pelo grupo sqrt.factor, porque ele verificou que esse objeto tem um atributo class de nome factor. Nessa situação, ele vai procurar pela pseudoclasse
procurando pela pseudoclasse e não achar, que aqui não acha, por isso que não recebe nome nenhum, né? Ó, ele vai para a próxima agora, então para os grupos. Então ele pega match.factor, match.default e se não encontrar, ele vai despachar na função primitiva interna. Nesse caso aqui, existe o método match.factor. Então, nesse caso, ele despacha nesse método. Esse daqui, essa função primitiva, apesar de existir, não foi despachado nela. Então, ele despacha aqui. Se nós executássemos sqrt nesse objeto, o resultado seria algo parecido com isso. Dizendo que haveria uma parada. Isso aqui é uma espécie de uma programação defensiva, né? Ocorre uma parada porque o objeto do tipo factor, os seus elementos não são numéricos e, portanto, não pode ser realizado o cálculo da raiz quadrada, que é o que essa função aqui se destina. Era isso que nós queríamos falar sobre despacho. Claro que não abordamos todos os pontos que existem no envio de método ou despacho de método, então sugiro a vocês a lerem o material escrito. Um abraço e até a próxima.